falar do vitorioso São Paulo, que depois de vencer o rival Corinthians, está com um respiro, está mais longe da zona de rebaixamento. E será que essa vitória contra o rival pode impulsionar o São Paulo a dar uma arrancada por agora no São Paulo do Rogério Ceni? Faltando 11 jogos para o término do Brasileirão, o São Paulo está no meio do caminho entre um grande desastre e seu principal objetivo. A vitória contra o Corinthians proporciona números bons e enganosos. São 8 partidas sem perder, mas no meio desta sequência, 6 empates. Ou seja, a equipe desperdiçou 12 dos 24 pontos disputados. Está a 6 pontos, tanto do G6, que pode até virar G9, como do Z4. Vai virar. Rogério Ceni mandou a real. Eu não vou ficar fazendo uma conta com tanta distância, né? Sobre chegar... Lógico que o objetivo é chegar numa pré-Libertadores, seria dentro do que foi o ano. É o mínimo seria admissível, né? Um fechamento de ano bom para o São Paulo, dentro da posição e da circunstância na posição de tabela que se encontrava. A gente tratou esse clássico como um ponto de virada também para o clima que estava. E sem dúvida, né? Agora a gente tem que focar, não pode se acomodar com o resultado e pensar em subir mais na tabela. Aliás, Lisieiro, elogiado pelo técnico e pela torcida na função de primeiro volante, criou maturidade suficiente para saber qual é o limite do time na competição. A gente sabe que o título não dá mais para a gente e um time do tamanho do São Paulo jamais pode estar parte de rebaixamento, pensar nessas coisas. Então a gente tem que sempre olhar para frente para poder somar os pontos e buscar a Libertadores que a gente quer. Os torneios de 2022 vão determinar o orçamento que o futebol vai ter para investimentos. Com Libertadores, o valor é maior, é necessário. Sem Libertadores, talvez muitas saídas e contratações pontuais. E isso impacta até na forma que Rogério Ceni gosta de trabalhar, nas características que ele gosta em atletas. Uma delas é a velocidade. O grupo atual não foi montado para este tipo de jogo. Tem alguns jogadores rápidos, mas não em todos os setores. Eu gosto muito acho que vocês me conhecem, eu gosto muito sempre de volantes que propõem jogo, zagueiros que propõem jogo. E é o estilo que a gente gosta, jogar para frente em função, objetivo do controle do jogo e com objetivo de vitória. Mesmo porque jogar de contra-ataque sem velocistas é uma condição muito difícil. A preparação para a sequência começa nesta quarta-feira e Rogério Ceni tem problemas, principalmente ofensivos. Rigoni segue se recuperando de lesão muscular, está fora. Caleri sentiu uma lesão no jogo contra o Corinthians, será avaliado, mas começa a preocupar bastante o treinador. Além disso, Luan, pelo menos pelas próximas 3 semanas, não será utilizado. Mas tem a volta de Miranda e a briga na zaga vai ser boa. 2 posições para 3 jogadores. Red Bull Bragantino, Inter e Bahia. 3 jogos que serão decisivos para transformar a invencibilidade em pontos suficientes rumo ao objetivo da Libertadores. Ou não. Uma cara completamente diferente com o Rogério Ceni do que era com o Crespo. E por que você acha isso, André? Marcela, tem ideias diferentes. A explicação do Gustavo agora há pouco foi muito detalhada e muito didática para o fã de esportes, para entender especificamente em relação ao jogo de ontem o que aconteceu, os méritos que o São Paulo teve, não só próprios no sentido de o que fez com a bola, mas daqui a pouco eu vou falar o que mais me chamou a atenção, que foi o comportamento sem a bola. Agora, digamos... São Paulo sai da sua área de uma maneira diferente com o Rogério do que fazia com o Crespo. São Paulo se organiza ofensivamente de uma outra forma. O Gustavo acaba de nos dar vários detalhes a respeito disso. E existe uma escolha de jogadores que o Rogério, após a sua chegada, também fez com que o time ficasse um pouco alterado. Alguns jogadores que não estavam atuando ou estavam atuando pouco, com ele tem um pouco mais de cartaz. Isso é absolutamente normal quando acontece uma troca no comando técnico de uma equipe. É muito pouco tempo, são muito poucos minutos de futebol jogado para a gente fazer uma leitura mais detalhada, mais completa. Dá para ver as intenções do Rogério, mas dá para ver também que no jogo de ontem, especificamente, o comportamento sem a bola, a forma como o São Paulo demonstrou fome por recuperá-la. E esse é um conceito, esse é um componente do futebol atual, seja no Brasil,
nos outros países da América do Sul, na Europa da elite, na Europa periférica, não se joga futebol hoje do ponto de vista competitivo sem fome para recuperar, sem a intenção e a maneira organizada e coordenada de pressionar o adversário quando ele tem a bola. E o São Paulo fez isso muito bem ontem. O São Paulo conseguiu desligar os circuitos do Corinthians, que é verdade. A sequência de 3 partidas recentes que o Corinthians fez não é boa, mas os mecanismos funcionaram em trechos desses jogos. Contra o São Paulo, não houve um período da partida em que o Corinthians, com a bola, foi o time que, a partir do momento que esses jogadores contratados recentemente entraram, nos acostumaram a assistir quando o Corinthians jogou. Então, a introdução de uma volúpia pela recuperação da bola, eu acho que é a principal característica do Rogério Ceni nesses 2 primeiros jogos, especialmente no Clássico, que não é um jogo como os outros. Mas se a gente lembrar como se comportava o São Paulo com outro sistema de marcação, com perseguições individuais com o Crespo, no começo do ano, o time tinha isso. O time tinha essa fome pela recuperação que voltou a demonstrar. No campeonato estadual, né? Exato. Principalmente a gente conseguia ver isso, é verdade. Toca no Caleri que é gol. Pelo menos é assim que a torcida tá cantando e tá feliz da vida com o jogador que tá de volta, marcou de novo e deu a vitória ao São Paulo nesse clássico. Entre outras coisas, na conversa que ele teve aqui com os canais esportivos da Disney, ele falou sobre essa relação com o São Paulo. No sé qué es lo que pasa cuando me pongo la camiseta del San Pablo, pero siento que aquí tengo mucha confianza, que me siento un jugador importante. Creo que yo dentro mío sé que acá puedo rendir, que tengo la confianza de mis compañeros y la verdad que pude empezar bien, con goles, que es lo importante, y que pudo ayudar para que el equipo gane después de 6 partidos. Bueno, Rogerio es un técnico que me ha sorprendido mucho porque creo que es un técnico que va un paso adelante del resto. Cuando uno se pone a pensar todo lo que ganó como jugador, se da cuenta que fue un jugador muy ganador y que es muy inteligente. Entonces, creo que ayer planteamos el partido de la mejor manera y eso hizo que nosotros tomemos el plan de él de la mejor manera y podamos llevar el partido a cabo para ganar. Mi idea era ir yendo de a poco, ir progresivamente sumando minutos. Creo que en mi caso fue mucho tiempo sin competir, fueron 4 meses sin entrenar en ningún club, entonces luego empecé a jugar, se jugó segunda, quinta, y he jugado los 4 partidos y creo que mi cuerpo sintió un desgaste que hizo que me haya lesionado. E aí, pessoal? Para o jogo contra o Bragantino no fim de semana, Caleri, em entrevista à ESPN ontem, afirmou que não deverá estar apto para jogar, mas confirmou que contra o Inter no final de semana seguinte deverá estar em campo, assim como Emiliano Rigoni. Rigoni e Luan, esses sim também são carta fora do baralho, então o São Paulo vai bem desfalcado contra um bom time do Bragantino. Lembrando que o Luan ainda deverá ficar por mais semanas ainda afastado, então o São Paulo continua com a zica de jogadores machucados. O Caleri foi o 36º com lesão nessa temporada. E falando de São Paulo, Miranda volta contra o Bragantino, um ótimo reforço, e a zaga deve ser Miranda e Arboleda. Então a dúvida vai ficar lá no ataque. Esperamos que o Rogério Ceni não invente em colocar o Pablo, né? Bota o Marquinhos ou se reforça o meio campo. Até porque um pontinho lá é fundamental. E por que não a vitória, né? Até para dar um contragolpe, pois foi a derrota contra o Bragantino no Brasileirão do ano passado que fez tudo ir por água abaixo. E o que você acharam da entrevista do Caleri? Caleri falou de Crespo, falou de Rogério Ceni e falou que o Rogério Ceni está à frente dos outros. É isso aí.
Foi um bom elogio do Caleri. O que vocês acharam aí sobre o que o Caleri disse de Rogério Ceni? E vamos ser sinceros, né? Só de ver o Caleri em campo, o cara está acima da média do futebol brasileiro. Houve uma desconfiança, mas você vê ele jogando, ele é muito competitivo, ele segura a bola, ele sabe proteger, sabe fazer o pivô e também ajuda na marcação. O cara se doa em campo, então dá gosto de ver o Luciano e Caleri no ataque. Você sabe que vai sair dali muita vontade, muito suor. Pode não ser a melhor dupla de ataque do Brasil, mas é bem competitiva e perigosa. E ainda mais quando o Luciano acertar o pé aí, quando ele diz vai conseguir fazer um golzinho, não tenho dúvida aí que essa dupla vai marcar ainda muitos gols pelo Brasileirão. Mas e você? O que você espera aí do São Paulo contra o RB Bragantino no fim de semana? Se tiver atitude e vontade de jogo contra o Corinthians, é o que eu tenho falado em vídeos anteriores. O São Paulo fará jogo duro com todas as equipes. E apesar da sequência difícil, por que não? Por que não sonhar aí que o São Paulo possa manter o ritmo com o Rogério Ceni e tirar ponto desses adversários aí? Lembrando que se o São Paulo tirar ponto de Bragantino e Internacional, são adversários diretos aí pela zona da Libertadores. E, como também disse em vídeos anteriores, temos que pensar assim em Libertadores. Se São Paulo não conseguir uma vaga, vai ser um fracasso. Pois, como sabemos, haverá um G9, né não? E o São Paulo só está a 6 pontos do G4. Então, tem que focar lá na frente, sem, claro, esquecer que o Z4 está logo ali. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer saber notícias do São Paulo Futebol Clube, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e deixa seu comentário também, porque você reforça o nosso canal, tá ok? E se tem novidade, tem vídeo. E os vídeos são diários, porque no São Paulo tem novidade, tem notícia todo dia, tá ok? Então é isso. Saudações tricolores e valeu!